Hã? É. Pode vir. Então, gente, boa tarde. A minha pergunta vai para o Christian Casper. Eu fiquei, eu acho que como todo mundo, viajando ali naquele curso dos objetos do filme. Tem tudo a ver com a sua fala, quando você fala da concretização, que era um dos temas que eu vim para cá ansiosamente querendo ouvir, e finalmente foi abordado por você. E eu tenho duas observações. Uma é uma pergunta e o outro é uma coisa que eu gostaria que você falasse mais, que você fala na sua tese, sobre essa reutilização ou reuso criativo dos objetos, né, que aparece na sua etnografia, e você mostra isso muito bem. Você cita, a partir, na sua fala, você citou a partir do universo da concretização, que emerge a partir da teoria do Simondon. Aí eu queria que você falasse mais dessa transformação. Outra coisa que me veio à mente, a partir da sua fala, foi que a concretização é a individuação dos objetos, né, segundo Simondon. E, se não me engano, se não me falha a memória, quanto mais simples o objeto, mais, digamos, artificial ele é. E quanto mais autônomo, ou complexo, ou motor, mais natural este objeto é por causa da sua autonomia. E, nesse sentido, Simondon quebra um pouco com todas essas concepções de natureza ligada à não artificialidade do senso comum, digamos. Aí eu queria que você fizesse esse comentário dentro dessa noção de concretização, a partir dessa naturalização ou autonomização das máquinas. Durante esses 3 dias, a gente ouviu gente falando da rádio, né, dessas redes cibernéticas, de telefonia e etc. E isso veio muito à minha cabeça com essa noção de naturalização desses processos, né, das máquinas, do computador, dessas técnicas. Aí eu queria que você comentasse. Então, parece que tem que falar muito para responder realmente a todas as suas colocações. Não sei se eu vou ter gás para isso, mas eu vou começar. É bem lembrada que a concepção que o Simondon tem do artificial, ela é bem distinta da noção, pelo menos, de senso comum, que para ele o objeto artificial é o objeto que precisa da constante intervenção do homem para funcionar. Então ele não é concretizado, então ele não atingiu esse estado assim não diria de autossuficiência, mas de coerência interna que faz que ele pode seguir sua trajetória assim, sem ser constantemente pagiado, digamos, né? Ele dá esse exemplo das flores, né? Ele fala o que é uma flor artificial, ele fala de um tal tipo, eu não lembro o que é, uma orquídea, uma coisa assim que precisa de ficar numa estufa, num ambiente controlado, precisa de cuidados constantes para poder se desenvolver. Isso é uma coisa artificial, segundo o Simondon, né? E o objeto concretizado, ele fala muito claramente que é o objeto que tem essa fórmula famosa, um misto estável de humano e de artificial, né? Por que de humano? Porque ele fala de humano, mas eu poderia dizer de vivo, porque precisa de uma intervenção de um ser vivo para que ele exista, né? Porque o objeto técnico ele nasce da invenção, ele não nasce do acaso nem por uma filiação estritamente biológica, né? Mas ele aparece por um ato de invenção. E ele vai se desenvolver, se concretizar por uma sequência assim, de reinvenção, de remanejamentos estruturais, né, digamos, e se torna uma coisa assim, próxima a um objeto natural, né? Estou lembrando algumas coisas meio desconexas, assim, mas tem um engenheiro, arquiteto italiano, que era ativo assim na década de 60, 70, que chama Pierluigi Nervi, e que se inspirou de estruturas naturais, né, para
para sustentação assim de telhado, assim, ele fez coisas grandes, tipo a área de esporte, assim, ele seguiu uma matemática para conformar os suportes, assim, que afinal aproximava as formas que ele criava de formas naturais, né? E até uma corrente no design, né, que é importante, até que se inspira assim, da forma como os objetos naturais são estruturados, né, especialmente em termos de estática, assim, para fazer objetos artificiais que são, de fato, tem uma coisa meio estranha, porque se vê que não é natural, mas tem alguma coisa assim, que lembra o objeto natural, não por imitação, né, não é uma imitação de forma, assim, estritamente, mas uma analogia de relações estruturais entre as partes, né, que faz que a coisa é como que naturalizada. Então, esse Nervi falava que, para ele, o destino do objeto artificial era de se confundir com o objeto natural, né? Porque, ele tinha uma visão assim bem... mas tem a ver um pouco com a concretização, né, de uma otimização crescente das coisas, que chegando a um estado assim máximo de economia de material, ia se aproximar tanto das formas naturais que não ia apagar essa fronteira entre o natural e o artificial no sentido assim comum da palavra, de uma coisa feita pelo homem. Eu perdi um pouco o fio agora. Acho que eu reencontro. Sim. Então, eu acho interessante também que essa palavra naturalização, ela aparece na sociologia também. Eu estou pensando no Bourdieu, que ele fala em naturalização, as coisas se tornam tão parte assim, da estrutura do mundo, que elas são naturalizadas no sentido que elas não chamam mais atenção, elas fazem parte do ambiente, assim, da mesma forma que o ar que a gente respira, né, que tem essa famosa frase de não lembro quem, que o peixe não sabe o que é a água, né, porque sem água não tem peixe, então ele não precisa de um conceito de água. Então, nesse sentido também da naturalização, acho que ocorre isso também com o objeto técnico, no seu devir, no seu desenvolvimento, ele vai se emaranhar assim, de forma tão íntima com a vida das pessoas, que ele também desaparece, no fundo. É isso que eu também ouvi o papel do design nesse processo, quando eu falo no final da minha apresentação, adquire esse aspecto liso das coisas sem história, né, que é um pouco isso, a ideia de uma naturalização nos dois sentidos, de uma integração, de uma otimização do funcionamento, por um lado, e por outro, de uma retirada de todas as perezas, de tudo que faria que seja uma coisa notada, né, vai sumir no fundo, né, Você falou também da questão do desvio, dessas reapropriações. Então, um pouco a reflexão que eu fiz hoje, então, dessa ideia de funcionamento, eu vejo um pouco o funcionamento como é uma coisa opaca, assim, ainda. Eu acho que o meu texto tentou expressar um pouco essa perplexidade diante dessa coisa. É meio que impalpável, né? Mas que eu percebi um pouco como um limite. O funcionamento é um limite à apropriação, a tudo que se pode fazer no sentido de mudar a forma como as coisas são usadas, acaba encontrando esse limite. A coisa tem que funcionar, né? O próprio Simondon fala isso, né, que é uma das condições. Tem um vídeo bem legal, que é uns entretiens sobre a mecanologia, umas entrevistas que foram feitas com ele na década de 60, eu acho.
E ele fala o objeto técnico, em primeiro lugar, ele não deve ser autodestrutivo. Então é isso, tem que preservar o funcionamento. Isso é uma regra, um imperativo que não pode ser transposto, e não é uma regra humana. É uma regra ditada pelo próprio artefato, né? Acho que é isso que eu posso dizer agora.